A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Igor. O meu nome é Abraão. Meu nome é Lucas. E nós falamos diretamente da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que está na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo, no país Brasil, que está no planeta Terra. E bem-vindos à aula de número 12, os amigos e cooperadores de Paulo. Seja muito bem-vindos a você, visitante, que está no nosso canal assistindo a nós, seja a primeira vez ou a segunda vez. Se inscreva no canal, participe aqui desse canal Marcas do Evangelho, deixe um like, um comentário também, diga para nós de onde você está assistindo, né? Nós queremos conhecer você. E amém, irmãos. Então, para começarmos, vamos orar aqui agora. Senhor Deus, eu venho neste momento, meu Pai, aqui clamar a Ti, pedindo que o Senhor possa estar, Senhor, falando conosco, Senhor, nesta aula. Meu Deus, que esta aula que irá ser dada aqui, Senhor, possa entrar em nossos corações, que esses ensinamentos venham, Senhor, cada vez mais, Senhor, para nos dar um ensinamento bom, Senhor, para nós, e que o Senhor possa estar, Senhor, nos abençoando e a cada dia mais, Senhor, se fazendo presente em nossas vidas. Por isso eu clamo a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Lucas e hoje eu vou fazer a leitura bíblica da aula de hoje, que se encontra em Provérbios 17:17. Em todo tempo amo um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. E foi isso, adolescentes. Vamos voltar para a aula. Adolescentes, lá em Lucas capítulo 16, nosso Senhor Jesus Cristo vai contar a parábola de um mordomo. Ele ficou sabendo que o senhor dele estava prestes a o demitir, então o que ele fez? Ele foi até pessoas que estavam devendo a seu senhor e renegociou suas dívidas. Por exemplo, um homem devia 100 medidas de azeite e o mordomo renegociou para que ele pagasse somente 50. É claro, esse homem fez isso com toda sagacidade. Esse mordomo foi bem espertão. Por quê? Porque ele queria fazer conexões, relacionamentos com as pessoas. E acontece que Jesus nos deu a atitude dele como um exemplo. Se até o ímpio está sabendo fazer conexões, por que nós, como crentes, não podemos ter bons relacionamentos? E é exatamente isso que fala a aula de hoje. Então, tópico 1, nós temos ali os homens. Nós tivemos na história de Paulo vários homens que ajudaram ele na sua trajetória. Nós vamos citar aqui alguns, a começar de um dos mais famosos que temos, que é o Lucas. Ele era um médico, ele era um gentil, e ele foi de extrema importância para Paulo, principalmente porque ele estava próximo de Paulo. Quando Paulo ele tinha lá os seus ferimentos, quem estava ali para ajudar Paulo era Lucas, ele era um médico, então ele com certeza ajudava ali Paulo na sua recuperação ali, em diversos momentos que ele sofreu por causa do evangelho. Inclusive, em vários dos relatos no livro de Atos, que também Lucas que escreveu, ele coloca em primeira pessoa ali. Ele fala que ele próprio estava lá. Então, Lucas, ele estava muito presente no ministério de Paulo. Olha que interessante. Segundo, nós podemos citar também Barnabé. Barnabé, ele foi uma pessoa que apoiou ministerialmente o trabalho de Paulo. Inclusive, foi Barnabé que foi chamar Paulo e iniciou basicamente o ministério de Paulo ali no meio cristão. Olha que interessante. E eu também gostaria de citar aqui Silas. Em um momento, Barnabé se afastou ali de Paulo. E quem é que foi ajudar Paulo? Silas. Ele ajudou Paulo na sua segunda viagem missionária, substituindo Barnabé. E Silas foi até preso e chicoteado com Paulo em Filipos. Então aí você tem 3 pessoas. Bom, irmãos, e dando seguimento aqui em alguns dos amigos de Paulo, temos também Tito, e assim como Lucas, Tito não era judeu, e sim grego. E Paulo escreveu até uma carta para ele, mas apesar do seu relevante trabalho na equipe de Paulo, seu nome não apareceu no livro de Atos, somente na cartas de 2 ao Coríntios, Gálatas e a que leva seu nome, que é Tito. Também temos um amigo dele, Filemon. Provavelmente a igreja lá em Colossos começou na casa de Filemon. E ele era dono de um escravo chamado Onésimo, que acabou fugindo. Onésimo, ele acabou falhando com o seu senhor.
E Paulo, sendo amigo dos dois, ele, através da sua carta, fez com que eles se reconciliassem, voltassem a se falarem. Através da história deles, vemos que a base do perdão é o amor. E esse é o modelo de comunhão entre os irmãos e irmãs. E por último, dos amigos de Paulo, temos Tíquico. Nós não temos muitas informações sobre o Tíquico. Só um tiquico. Tíquico. Só um tiquico de informação. Ele é descrito como irmão querido e fiel no trabalho ao Senhor. Ele é mencionado diversas vezes porque ele viajava com Paulo carregando suas cartas e suas mensagens. E com isso, adolescentes, é muito importante ressaltar que a obra de Deus ela é feita em corpo e não somente sozinho. Pois é, Lucas. Nosso próprio pastor Jairo, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, já disse uma vez que ninguém faz nada de grande sozinho. Pensa hoje, por exemplo, na igreja. Tem o pastor pregando, tem o cantor cantando, o instrumentista tocando seu instrumento, tem o diácono cuidando do culto para que tudo ocorra direitinho. Então não é uma só pessoa que Deus usa. Ou na época de Paulo, Paulo escreveu cartas, correto? Mas quem que levou as cartas até os locais? Outras pessoas, e várias outras pessoas. Quem foi que leu as cartas e cuidou desses locais? Outras pessoas. E é claro, a gente deu a lista de algumas pessoas que foram úteis, mas o Novo Testamento está repleto de gente. Por exemplo, Romanos capítulo 16 tem uma listinha bem grandinha de pessoas que Paulo vai saudando. E tem mais um que a gente vai ver na aula de hoje, que é Timóteo. Vamos ver então. A paz do Senhor, adolescentes, aqui é o João Pedro e eu vim hoje falar sobre Timóteo. Timóteo morava em Listra. Conheceu Paulo na sua segunda viagem missionária dele. A avó dele e a mãe dele instruíram ele na palavra de Deus. O pai dele era gentil. Ele enviou 2 cartas para ele. O nome da mãe da avó dele era Lloyd Eunice. Ele ajudou muito no ministério de Paulo até o final. Ele estava de ouvidos abertos para Paulo e Paulo o queria ensiná-lo. Ele é um ótimo exemplo para nós adolescentes, ainda mais nessa nossa geração. Esse foi o quadro Você Sabia? Espero que vocês tenham gostado. E tchau, fui, volto pra aula. Pois é, adolescentes. Então a gente viu aí muitos homens que foram úteis para o ministério de Paulo. Mas agora a gente vai ver também mulheres. Pois é, tem um monte de gente desonesta por aí que vai falar que a Bíblia é machista. Eles pegam algum versículozinho ou outro fora de contexto, desconsideram todos os 31 mil outros versículos da Bíblia e distorcem para falar o que eles querem. Mas a palavra de Deus é machista? Claro que não. A gente tem muita mulher útil para Deus no Velho e no Novo Testamento, e também no ministério de Paulo, como, por exemplo... Temos também como exemplo a Lídia. Lídia ela era vendedora de púrpura. E essa empresária teve o seu encontro com Jesus ao ouvir a pregação de Paulo no lugar de oração, que ficava à beira do rio, lá em Filipos. Ela hospedou o apóstolo Paulo e também seus companheiros de viagem. Muitos expositores do Novo Testamento acreditam que a igreja de Filipos começou lá na casa dela. Vamos falar também sobre Dâmaris. Aquela que canta o Sabor de Mel? Não. Por incrível que pareça, não é. O contato com ela aconteceu durante a segunda viagem missionária no Areópago, em Atenas. Ela ouviu o discurso de Paulo em Atenas e creu no evangelho. Isto mostra que ela fazia parte da elite intelectual daquela geração e se tornou um membro do grupo cristão lá em Atenas. E por último, temos também Febe. Ela cooperou com o apóstolo Paulo em Cencreia, uma cidade portuária da região de Corinto. Ela também foi portadora da epístola aos Romanos. A irmã Febe hospedou em sua casa tanto a Paulo como a muitos outros obreiros do Senhor. O apóstolo Paulo recomendou que os cristãos recebessem ela como alguém de confiança em seu meio.
Então, na Bíblia, nós temos vários exemplos de mulheres cooperando diretamente na obra de Deus. E hoje em dia não é diferente, né? Nós temos várias mulheres que tiveram papéis fundamentais para hoje a igreja ser quem ela é. Por exemplo, na nossa igreja Assembleia de Deus, nós tivemos e temos o papel das mulheres como de suma importância para hoje estarmos como nós estamos hoje, para a glória de Deus. E na época de Paulo, não foi diferente, assim como na época de Jesus. Nós tivemos várias mulheres ali cooperando diretamente no ministério desses grandes homens. Como diz o pastor Jário, né? Por trás de todo homem, grande homem de Deus, nós temos mulheres, mães, nós temos pessoas ali que balançaram, né, os seus bebês ali e desde pequeno ensinaram as Sagradas Escrituras. E não somente ensinaram aos seus filhos, mas também cooperaram ali com o ministério de tantas pessoas. Então nós temos vários nomes aí de pessoas e que Paulo, ele cita. O mais interessante é isso, nas cartas dele ele sempre vai citando nome por nome. E aquele monte de nome. É muito interessante notarmos que Paulo ele tinha uma familiaridade e ele tinha uma proximidade com cada nome daquele. Hoje em dia, nossos círculos sociais, né, normalmente nós temos poucos nomes, mas ali nós vemos Paulo se lembrando com muito carinho, né, por todas aquelas pessoas. Nós temos vários exemplos ali da Bíblia, nós temos vários nomes, né, Cláudia, Ninfa, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside. Inclusive, quando Jesus ele ressuscitou, a primeira pessoa que viu Jesus foi uma mulher, olha só. Tivemos na Bíblia também juízas e várias outras com grande significado e importância nas Escrituras. Olá, adolescentes. O cristianismo recebe a pecha, né, o apelido de que ele é machista. Essa não é a verdade e isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? As religiões que não são cristãs, elas são machistas, mas o cristianismo jamais é machista. É o cristianismo que dá à mulher liberdade, coisa que a cultura antiga não conhecia. É o cristianismo que dá voz à mulher, coisa que aquela cultura não dava. Jesus tinha mulheres que sustentavam o seu ministério. Embora Jesus não chame uma mulher para ser seu discípulo, porque ele estava fazendo uma pré-figura do Antigo Testamento, onde 12 homens são os 12 patriarcas e agora 12 apóstolos. Mas em todo o ministério cristão, as mulheres foram atuantes. Paulo cita diversas mulheres em seu ministério, que eram cooperadoras, que eram pregadoras, que eram ensinadoras, que estavam com Jesus. Elas estavam sempre atuando no ministério e de forma alguma as mulheres eram tratadas ou desprezadas. O machismo é uma concepção do coração humano, do mesmo jeito que o pecado do feminismo é uma concepção equivocada e pecaminosa do coração humano. O homem é machista não porque ele é cristão ou não. O homem é machista por causa do pecado dele. Já o cristianismo não tolera isso. Embora algumas pessoas usem erroneamente o cristianismo para isso, mas esta é uma mentira, porque no cristianismo as mulheres tiveram a sua voz e foram grandes instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Deus abençoe vocês. É porque às vezes a gente tem, né, gente, esse negócio de eu tenho um título, talvez se um dia eu for presbítero, um dia eu for pastor, aí eu vou ser útil para a obra de Deus. Não é bem assim, não é? Não. Imagine, por exemplo, essas pessoas que escreveram as cartas. Paulo ele ditava, alguém escrevia. Aquelas cartas também elas eram levadas por outra pessoa. Então, da mesma forma hoje na casa de Deus, nós temos pessoas que a Bíblia diz que só ao dar um copo de água fria para alguém que tem alguma relevância no reino de Deus, que está fazendo algo de importante para o reino de Deus, a Bíblia diz que aquele que tratar bem um desses pequeninos, que se chama pelo nome de Cristo, ele estará como servindo ao próprio Jesus, né? Sim, então, adolescentes, não precisa ter esse tipo de pensamento de que você não é importante por causa de algum jeito que você... alguma coisa que você faz, um jeito seu, que você é importante para Deus do jeitinho que você é, então não precisa ter esses tipos de pensamento, amém? E agora a gente vai ver também um casal, isso mesmo, homem e mulher que foram juntos, muito úteis para o ministério de Paulo. E aí, adolescentes, a paz do Senhor, tudo bem com vocês?
Hoje nós estamos aqui com um casal abençoadíssimo, diretamente da Bíblia. Não é qualquer lugar que tenha a presença desses dois não, né? Por favor, se apresentem. Oi, adolescentes, o meu nome é Priscila. Saudações, eu sou o Áquila. Bom, Priscila, conta um pouquinho pra gente de onde que vocês vieram. Bom, até então a gente morava em Roma. Só que aí o imperador Cláudio expulsou os judeus. E aí a gente teve que fugir pra Corinto. E depois disso, o que aconteceu? Mas aí, depois da gente conhecer o Paulinho, Paulinho? Quem é esse? o apóstolo Paulo, Ah, sim. depois da gente conhecer ele, o acolhemos em nossa casa e acompanhamos ele até Éfeso. Muito interessante. Mas o que vocês tinham em comum? Ah, claro, nós três éramos fazedores de tenda. Fazedores de tendas? Pois é, nem todos temos lugar para dormir na cidade. E às vezes tem viagens que demoram dias para chegar. E precisamos dormir na estrada mesmo. Então nós construímos tendas para que possamos passar a noite. Ah, entendi. É porque vocês não têm carro e nem avião aqui nessa época, né? Mas então, casal, vocês têm alguma dica que vocês querem deixar para os adolescentes que estão assistindo vocês agora? Claro que eu tenho. Porque não importa a sua idade, você sempre será útil no reino de Deus. Basta você se aproximar daquelas pessoas que são sábias e experientes. E com você tendo disposição, rapidinho você pega o jeito e já tá aí pregando o evangelho. E o Senhor? Sim, não despreze os seus talentos naturais, mesmo que a obra envolva o lado espiritual. O nosso trabalho também pode ser uma forma de anunciar e propagar o evangelho, ou até mesmo juntar dinheiro que apoie os obreiros. Muito bom. Obrigada pela participação de vocês, pelos conselhos e pelas dicas. Hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima. Agora vambora que tem tenda pra fazer. Então, adolescentes, a gente está muito aqui nessa pegada de amigos e cooperadores de corpo e a gente vai falar aqui alguma experiência que já tivemos nesse sentido. Eu mesmo já sou jovem aqui nesse momento de gravação e durante a minha adolescência teve vários irmãos que chegaram para mim e me ensinaram aqueles valores eternos. Eles me deram dicas, me deram direções em relação à minha vida daquilo que concerne a palavra de Deus. E eu fui pondo isso em prática, aprendi um pouquinho de um, aprendi um pouquinho de outro e hoje, para a glória de Deus, estamos aqui de pé firmes. Por quê? Porque teve muita gente, todo um corpo que foi me ensinando. Irmãos, e assim eu também tenho uma experiência que, assim como o Igor falou, muitas pessoas, mulheres, homens, também já passaram pela minha vida e me ensinaram, com as experiências deles, eu tive grandes ensinamentos. Às vezes atuando em algum lugar, na limpeza ali da casa do Senhor, na cozinha, preparando alguma cantina. Só de ouvir ali aquelas histórias já me edifica. Então, essa é a minha experiência. É isso, né? Nenhum de nós somos pessoas que conseguem viver por si próprio. Nós devemos participar de uma igreja, nós estamos em uma igreja, no caso, a Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, e nós não podemos dizer, eu sou a igreja. Nós participamos de uma igreja, nós somos um corpo. Da mesma forma, nós precisamos dos nossos pastores, nós precisamos de cada um irmão, mesmo aquele que eventualmente você pode considerá-lo como não sendo alguém de muito proveito, mas ele sim ele é proveitoso, ele é sim muito importante para a casa de Deus. A Bíblia diz que um dos trabalhos mais importantes que nós podemos fazer é nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orarmos em secreto, e o Pai Nosso em secreto irá nos ver, irá responder a nossa oração. Então, pode ter certeza, você, hoje que está aí assistindo, se você crê em Jesus, é porque alguém
no secreto orou pela sua vida. Alguém no secreto intercedeu por você e alguém ainda continua orando pela sua vida. Da mesma forma, hoje nós precisamos de pessoas que, mesmo que seja invisível aos nossos olhos, mas que estão sim cooperando muito na nossa vida. E também tem várias pessoas que visivelmente, né, estão cooperando com a nossa vida. E nós devemos ser muito gratos e fazermos como o apóstolo Paulo, né? Lembrarmos dessas pessoas com muita alegria. É isso aí, pessoal. E agora a gente chegando no momento muito importante da nossa aula, que é o nosso ofertório. Está aparecendo na sua tela os meios de pagamento e também a nossa igreja. A gente tem um projeto dos 1000 valentes para contribuir para nós podermos comprar esse terreno. Então, vamos ofertar com alegria. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus! Meu Deus! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé e somos Ei pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, hoje eu tô aqui, nós vamos fazer... Claro que eu tô aqui, né? Ei pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Carol e agora chegou o momento de fazermos o nosso quiz. Ó, muita atenção, hein? Primeira delas, qual era a atitude de Paulo com outras pessoas? Alternativa A, ele vivia isolado dentro de casa, ele até saía de casa, mas ignorava todo mundo. C, ele fazia a obra de Deus sozinho. Ou D, ele reconheceu que todos têm a sua importância para o Senhor. Tempo. Quem respondeu a alternativa D, que ele reconheceu que todos têm a sua importância para o Senhor, acertou. Pergunta número 2. Qual era o nome do jovem que aprendeu com Paulo e rapidamente iniciou o seu ministério? Alternativa A, Filemon. B, Timóteo. C, Silas. Ou D, Pedro. Tempo na tela. Quem respondeu a alternativa B, Timóteo, acertou. Questão número 3. Qual desses casais era fazedor de tendas que Paulo conheceu em Corinto? Alternativa A, José e Maria. B, Jacó e Raquel. C, Priscila e Áquila. E D, Nabal e Abigail. Tempo na tela. Quem respondeu a alternativa A, José e Maria, infelizmente errou, porque a resposta certa é C, Priscila e Áquila. Número 4. Quais dessas atitudes foram úteis para a obra de Deus? A.
escrever as cartas. B, entregar as cartas. C, hospedar o missionário. Ou D, todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. Gente, essa tá muito fácil. Obviamente, todas as alternativas anteriores. Pessoal, esse foi nosso quiz de hoje. Fiquem com Deus. É isso aí, adolescentes. A gente está finalizando a aula de hoje e vamos resumir tudinho em uma só frase. Lucas. A frase que eu tenho é: você é importante para Deus. E você, Abraão? Seja amigo, assim como Paulo foi um grande amigo. E a minha frase é: não despreze o corpo de Cristo. E agora vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, por mais esse momento. Pedimos, meu Deus, Senhor, venha dar crescimento à semente que foi plantada e regada hoje. Nos ajude a cada dia a compreendermos e pormos em prática as suas verdades e que possamos, meu Deus, sermos todos amigos e cooperadores na tua obra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes.